Fala comigo, minha autarquia, princípio da intervenção mínima do direito penal. Antes de ir para o quadro, eu quero te falar uma coisa. O direito penal, a mão do Estado, a mão de ferro, o jus puniendi, o direito penal, ele tem a capacidade, o direito de intervir nas relações, julgando, o Estado intervindo pelo direito penal, sim. Mas essa intervenção tem limite. Ela deve ser mínima. Ninguém pode sair metendo o pé na porta e entrando, pegando pelo cabelo, levando, prendendo, algemando. Não é assim. Existem limites. Existe um modus operandi. Para isso, nós temos princípios, nós temos garantias na Constituição. A punição não pode ser automática. Então, esta intervenção ela deve ser mínima. Mas temos uma exceção, como sempre, que isso pode cair na tua prova. A banca é apaixonada por exceções. Quando não haverá intervenção mínima? Quando envolver situações de hipossuficiência, como é o caso do envolvimento de crianças. Se o crime for com crianças, não haverá intervenção mínima. O Estado entrará com força. Se houver um envolvimento de violência doméstica e familiar contra a mulher, não haverá intervenção mínima. Se houver envolvimento de idoso no crime, nem escusas absolutórias haverá. O Estado entrará sem intervenção mínima. Se houver um envolvimento de deficiente físico, todos os casos de hipossuficiência são exceção da intervenção mínima. E o que vem a ser intervenção mínima, além desta conceitualização, nós vamos para o quadro agora e entender. Princípio da intervenção mínima. O Estado ele tem o direito de intervir no que se refere ao direito penal minimamente, como já foi dito, exceto nas situações de hipossuficiência, que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, situações que envolvem criança e adolescente, situações que envolvem o idoso, o deficiente, todas as situações de hipossuficiência, não haverá intervenção mínima. Mas essas são as exceções. Mas, falando de intervenção mínima, princípio da intervenção mínima, este é subdividido em dois outros princípios. Princípio da subsidiariedade e princípio da fragmentariedade, que vem a ser subsidiariedade. O direito penal, no direito, ele agirá de forma subsidiária. Como é que é isso, Taurino? Bom, sempre que alguém me procura para tirar uma dúvida se deveria ou não entrar com uma ação na justiça, e aí, falando de outros ramos do direito, primeira pergunta que eu faço é se já se esgotou todas as possibilidades, se administrativamente você esgotou todos os meios administrativos, você já tentou acordos, já tentou conversar, esgotou-se administrativamente as possibilidades de solucionar aquela causa? Se não se esgotou, você deve tentar resolver primeiro administrativamente. Porque a justiça, ela só deve ser procurado em caráter último. Você só deve procurar o judiciário em última instância, quando não há mais diálogo. E, em se tratando de direito penal, de todos os ramos do direito,
você só vai procurar o direito penal em última da última instância. Por isso que o direito penal é chamado de ultima ratio. Claro que esse nome vem lá do rei Luís, que mandou marcar os canhões de guerra com esse nome, última ratio, a última resposta, a última solução, enfim. O direito penal ele não pode ser procurado em primeiro lugar para resolver um conflito. Ele é a última ratio, por isso do seu caráter subsidiário. Você vai procurar todos os ramos. Direito penal é o último, porque ele age de forma subsidiária. E princípio da fragmentariedade. Isto quer dizer que o direito penal, ele tutela os bens jurídicos mais relevantes. Nós temos vários bens jurídicos tutelados pela lei, pelo Estado. Mas o direito penal, ele não tutela coisas que podem ser consideradas insignificantes, ou por que não dizer, bens jurídicos que podem ser resolvidos em outros ramos do direito. Vou dar um exemplo. Se a questão for patrimônio, o direito penal também tutela o patrimônio. Mas se houve a transferência do bem de uma pessoa para outra de forma injusta, e houve apenas violação de um contrato, isto pode ser resolvido com o direito civil. Todavia, se houve a transferência da posse do bem, o bem, esse piloto me pertencia, mas alguém chegou, me apontou uma faca e disse: perdeu, neguinho. O piloto é meu, e eu transfiro a posse do piloto e ele sai correndo. Ele usou de ameaça, ele usou de violência para adquirir o meu bem, o meu patrimônio. Aí o direito penal, o direito civil não vai dar conta de julgar esta causa. Nós vamos resolver com o direito penal. Então, princípio da fragmentariedade. Isto quer dizer que somente os bens jurídicos de maior relevância serão tutelados pelo direito penal, como é o caso da vida, como é o caso da honra, como é o caso da liberdade. Isto é princípio da intervenção mínima.